Bom dia, Zé. Bom dia, Marisa. Bem? Tudo bem, e você? Beleza. Que gracinha de óculos. Ah, maravilhoso, né? Então, que fofo. Ah, achei fofo. Em casa eu uso mais óculos. É que agora eu não coloquei a lente. Nossa, bem Nossa, melhor, Zé. né? Nunca te vi de óculos, eu acho. Tá louco, eu tenho 4 graus de miopia do olho esquerdo, Não é 3 do possível. direito. É porque eu uso lente. Então eu tô com amnésia. Eu uso lente. Não, eu não uso óculos mesmo, mas eu uso lente, a lente de contato, né? Há 28 anos, é por isso que você não me vê de óculos. Eu sempre tô de lente. Eu não suporto óculos assim por muito tempo. O óculos que ele fica escorregando, esses negócios. Eu odeio óculos. Mas em casa, assim, normalmente eu uso óculos. Pessoal, vamos lá então. Vamos continuar aqui, que nós começamos aquele dia a falar sobre sistema endócrino. Eu estou aqui na Biologia 2, né? Segunda aula aí, primeira aula, aliás, da frente 2 de vocês. Nós começamos a falar aqui do centro de produção hormonal e da associação que existe, tá, entre o cérebro, a região do hipocampo, a região do hipotálamo, né? A produção de boa parte dos hormônios que desce através desse local aqui, ó, da glândula hipófise, né? Aqui você tem a região posterior da hipófise, que é essa região que está em amarelo que vocês estão vendo aqui, e vocês têm a região aqui anterior da hipófise, que é essa região mais rosinha que vocês estão vendo aí, ó. Então aqui normalmente o hipotálamo ele secreta o hormônio e esse hormônio é armazenado na neurohipófise e no caso da adenohipófise o hipotálamo, tá, que é a região também que está relacionada ao sistema límbido, né, sistema relacionado aí às emoções também do nosso corpo, a partir do sistema nervoso autônomo que nós estudamos lá atrás, tanto o tálamo quanto o hipotálamo. Então aqui você tem a descida desses hormônios, tá? E à medida que você vai ter aqui a descida desses hormônios, muitos desses hormônios, no caso da adenohipófise, eles são hormônios que estimulam a liberação dos hormônios produzidos pela adenohipófise. Já no caso da neuro, você não pode esquecer que a neuro, ela não produz nenhum hormônio, ela apenas armazena, tá? Hormônios. E a gente vai ter a oportunidade de ver aqui quais são esses hormônios. Com detalhe, a gente tem aqui de forma vestigial a hipófise intermediária, tá? Que praticamente ela foi evoluindo, tá? E hoje você quase não vê mais essa hipófise intermediária. Mas ainda assim, ela tem a prerrogativa de produzir um hormônio também, que fica entre a hipófise anterior e a posterior. E o hormônio que ela produz é um hormônio conhecido como intermedina. Aí é aquela mesma situação que nós vemos lá no sistema digestório, por exemplo, quando você compara um herbívoro com um carnívoro, né? Quando o herbívoro é monogástrico, você tem então um apêndice grandão, porque ele ainda hospeda a bactéria para a produção da celulose, que é o caso do cavalo, por exemplo. No nosso caso, a partir do momento que o homem se tornou onívoro, aí no caso dos onívoros, você vai ter aqui, tá? Um apêndice pequeno e que se tornou praticamente vestigial, porque a partir do momento que o homem deixou de ter a exigência nutricional por proteína vegetal exclusiva e por carboidrato, melhor dizendo, vegetal exclusivo, aí ele passou a ter, então, a sua nutrição baseada no carboidrato animal e no carboidrato também, tá? Vegetal, mas mais no animal. Aí o que acontece com o homem? O homem, ele perde a função do apêndice dele, né? Então, hoje o apêndice é conhecido como uma estrutura inútil, que está certo que ele apresenta linfonodos para proteger a entrada do intestino, etc. Tal, né? Por isso que ele inflama com facilidade também. Mas no porco, por exemplo, ele sumiu. Acredita-se que pelo processo de evolução, ele tem então apresentado a total regressão, tanto que porco hoje nasce sem apêndice.
Agora, aqui no nosso caso, com relação à hipófise intermediária, se você comparar alguns peixes e alguns répteis, você vai ver que essa hipófise intermediária ela é bastante desenvolvida, porque aqui você tem aquela produção de um hormônio conhecido como intermedina, e esse hormônio intermedina, ele atua, por exemplo, o camaleão, tá, que é um réptil, né, escamado, lacertíneo, ele atua nas células da pele, que são os cromatóforos, e permite que o animal ele troque de cor em função do ambiente em que ele está inserido, tá? Então, nesses animais, ainda a hipófise intermediária é bastante desenvolvida. No nosso caso, tá? No nosso caso, ela é bastante desenvolvida? Não, ela é bastante evoluída. Mas nós conseguimos alternar a cor da pele? Por fatores normais, não. Mas se você ficar em pleno sol, tá? Você sofre o problema de bronzeamento. Mas só que aí o bronzeamento, ele está muito mais caracterizado, tá? Pela presença de melanina, né? Aí, quando você sintetiza, a partir da energia luminosa, você sintetiza mais melanina, aí você adquire uma cor não permanente, mas uma cor naquele momento ali, durante uns dias, você fica mais bronzeado. Isso é natural, tá? Então, nós não temos mais a importância significativa da hipófise intermediária, embora ela exista de forma vestigial. Mas nós temos aqui as duas hipófises aqui que têm uma importância extremamente significativa para todos os nossos contextos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vai ver a importância desses hormônios que nós temos aqui. Primeiro, o hormônio, o luteotrófico, tá? Prolactina. Esse hormônio aqui, gonadotrófico, que os hormônios aqui sexuais, que estimulam os hormônios das gônadas, dos órgãos sexuais, tá? Nesse caso aqui, tanto do homem quanto da mulher, no processo reprodutivo. Prolactina, o hormônio está relacionado à lactação, o hormônio tireotrófico, que é o TSH. A gente vai falar bastante sobre esse hormônio aqui e os problemas, né, que ele desencadeia hoje, tanto com relação ao hipo, quanto com relação ao hiper, tá? A pessoa tem baixo teor, tá, de liberação dos hormônios do metabolismo, T3 e T4, os hormônios tireoidianos, por exemplo. A gente vai ver qual é a relação desse hormônio TSH aqui, tireotrófico, com a liberação dos hormônios da tireoide. A gente vai ver qual a relação com o metabolismo, com a reprodução, tá? Nós vamos ver esse hormônio aqui, ó, o adrenocorticotrófico, que é o hormônio que está relacionado aí ao estímulo das glândulas suprarrenais que estão sobre o rim. Aí falou em glândulas suprarrenais, você sabe da importância dele aqui, na região externa dele, na região do córtex dele, né? Ele vai produzir o hormônio aldosterona, os hormônios cortisóis, etc. Tal. E aqui a gente vai ver duas doenças que são bastante conhecidas, que é a doença de Addison e a doença de Cushing, tá? Qual que são as diferenças aí com relação à liberação desses hormônios em relação à doença de Addison, em relação à doença de Cushing? O hormônio somatotrófico, que desce também aqui da adenohipófise, é o famoso GH, tá? É o hormônio do crescimento, que promove aqui a extensão do crescimento, né? Do estirão ósseo, a gente vai falar daqui a pouco. E a prolactina aqui, que eu falei para vocês, da lactação, relacionada à glândula mamária. Bom, então, só partindo aqui da adenohipófise, você tem uma série de hormônios, tá? Que são estimulados pelo hipotálamo e são produzidos na adenohipófise. Agora aqui, ó, você tem, então, a descida do hormônio pronto no trato, esse canalzinho que desce aqui, ó, da pituitária, a gente chama de trato hipofissário, tá? Então, o hormônio, ele desce pronto e vai ficar armazenado aqui, ó, nessa região da hipófise posterior. Então, aqui nós vamos ter, basicamente, dois hormônios bastante interessantes que nós já tivemos oportunidade, um deles, de estudar no sistema renal. A gente falou muito sobre ele, a gente vai voltar a falar sobre ele, sobre a importância da diabetes insípida, mas que é o hormônio aqui, ó, antidiurético, conhecido como ADH,
ou também conhecido como vasopressina, que está relacionado também à pressão sanguínea, tá? E esse hormônio aqui, ó, nós temos duas formas de escrever, né? Oxicitocina mesmo, escreve com XI, ou da forma que está aqui já grafado, ocitocina, tá? Esse hormônio aqui, ele tem um detalhe interessante, que ele está relacionado aqui, ó, com as contrações uterinas no momento do parto, e está relacionado aqui com a liberação do leite pelas glândulas mamárias, tá? Então é um hormônio interessante porque ele não atua na lactação. Quem atua na lactação é o hormônio luteotrófico, LTH, também conhecido como prolactina. Ele atua aqui, ó, na expulsão do leite. Então ele atua sobre o mamilo, tá? Na musculatura do mamilo, permitindo a expulsão do leite. E atua também na musculatura aqui, terminal aqui da região uterina, para favorecer o processo de dilatação e o parto natural da criança. Então, no momento do parto, ele estimula aqui o processo de contração do útero, tá? E o ADH, trabalhando aqui, né, principalmente na região terminal aqui, ó, do túbulo distal, na reabsorção, que nós chamamos de reabsorção facultativa, principalmente na reabsorção facultativa. Bom, aqui nós temos a nossa região aqui, ó, encefálica. Você está vendo que, na verdade, a hipófise, ela vai ficar escondidinha aqui, ó, atrás dessa célula que nós chamamos de célula turca, tá? E aqui, ó, mais ou menos na metade aqui, você pegar o meio e o centro do cérebro ali, fica escondidinho a hipófise, tá? E aí você vai ter, então, ó, aqui próximo à hipófise, ela tem mais ou menos o tamanho de um grão de ervilha, bem pequenininho, tá? E problemas nessa região aqui, ela desencadeia todo o problema, de controle hormonal da pessoa. Então, vai desencadear todo o problema no controle metabólico de uma forma geral. Aqui em cima, então, fica essa região que é conhecida como a sede das emoções, tá? A sede das emoções, produção hormonal relacionada ao sistema límbido, que faz parte do sistema nervoso autônomo. Então, na maior parte aqui dessa região do hipocampo, a pessoa tem problema de, estou com ansiedade, estou com depressão, está relacionada a essa região aqui, tá? Onde atuam aqui neurotransmissores específicos, principalmente serotonina. E aí você tem, então, na glândula, você tem a anatomia da glândula, que dá para você ver que é aquele desenho de cima, a parte anterior e a parte posterior da glândula. Aí vamos falar um pouquinho de cada hormônio daqueles que nós vimos lá. Então vamos pegar aqui o primeiro hormônio, tá? São os hormônios somatotrófico, conhecido como GH, hormônio, ou também conhecido como somatotrofina humana. Para que serve esse hormônio, Zé? Esse hormônio que é liberado pela adenohipófise é o hormônio do crescimento, tá? Esse hormônio do crescimento Só que tem um detalhe. Tem pessoas que têm uma estatura por volta de 1,40 m. Essas pessoas que têm uma estatura por volta de 1,40 m, elas já nasceram com um problema sistêmico, tá? Na liberação do hormônio GH. Então, nesse caso específico, pessoas que têm uma restrição na liberação desse hormônio, nós dissemos que essa pessoa ela tem um problema congênito que é o nanismo, tá? Então, olha só, não consegue liberar esse hormônio em concentrações normais por uma padronização genética, um defeito genético isso, aí ela não vai crescer, ou não vai crescer, digamos assim, de uma forma que a média das pessoas crescem, tá? Então, a pessoa vai ter essa deficiência, que é o nanismo. Em contrapartida, se a pessoa ela tiver o excesso da produção estimulada, excesso de produção desse hormônio, aí a pessoa atinge 2,10 m, 2,20 m, tá? 2,30 m, tem casos aí catalogados. Aí já é o inverso, né? A pessoa vai ter o famoso gigantismo. Nossa, Zé, então aí a pessoa produz muito. Mas isso é bom? Não, também não é não, tá? Isso é uma espécie de uma disfunção hormonal.
Normalmente as pessoas que têm gigantismo, tá? Assim como também, de certa forma, as que têm nanismo, o ciclo vital dessas pessoas é um pouquinho menor, tá? É um pouco menor. Pessoas tendem a morrer entre 50 e entre 60 anos, mais ou menos. Normalmente não passa disso, tá? Por quê? Por causa da aceleração da produção ou por causa da diminuição, tá, da produção hormonal. Aqui você tem um caso aqui que a gente chama de acromegalia, que é muito comum nas pessoas que têm hiperprodução desse hormônio, tá, do GH. Por quê? Porque o nosso estirão ósseo humano, ele vai até os 21 anos, né? É o mesmo que se você fala assim, ah, Zé, vocês estão com praticamente 17 para 18 anos, ou alguns já fizeram 18, já estou com 18 anos. Eu vou crescer de forma significativa até os 21? Não. Vai crescer pouquíssimo, aí, no máximo meio centímetro, uma coisa assim. Tendência é se estabilizando, tá? Agora, o problema aqui é o seguinte, se depois dos 21 e a pessoa que tem o excesso de produção do hormônio GH, ela não para com 21 anos, ela continua produzindo após os 21 anos, tá? Aí o que vai acontecer com essa pessoa, Zé? Bom, acontece com um probleminha aqui, né? Se você continua a produzir excesso de GH depois dos 21 anos, então você não vai crescer o corpo mais, o osso ele não vai se distender, pelo menos o fêmur, tá? A coluna vertebral ela não vai se distender mais, mas tem alguns ossos que continuam sofrendo distensão, continuam sofrendo expansão, crescimento, tá? São os ossos das mãos, basicamente, dos pés, aqui, ó, da base do nariz aqui, ó, e da mandíbula, tá? Então ele continua crescendo e a pessoa então ela fica muitas vezes assim, ó, com aquela face, né, maior, porque os ossos da face dela vão sofrendo distensão. Isso ocorre quase até o final da vida, tá? Inclusive a mandíbula. Tem gente que é preocupado, porque tem às vezes é um fator normal. Algumas pessoas têm um pouco da projeção da mandíbula um pouco para frente, né? Então, assim, a tendência é isso aumentar. E o nariz também, nós não escapamos da questão do nariz, tá? O nariz cresce, a orelha também cresce, né? É natural, a cartilagem vai crescer aqui, ó. Ela vai crescer até o final da vida. Esse osso do nariz aqui, a tendência é ele crescer, ele vai projetar mesmo. Então, quando você chegar lá, na sua idade bem avançada, lá com os 80 anos, teu nariz vai estar bem maior, isso é natural, tá? Então, aqui nós temos a acromegalia. E a acromegalia é um detalhe interessante, quando ela ocorre aqui na mão, ela tem uma situação legal, porque ela vai inflamar aqui, ó, tá? Entre os dedos aqui, você vai ter uma determinada inflamaçãozinha, vai doer mesmo, tá? Você fica com aquelas mãos de gigante. Então, esse hormônio que você fala, Zé, quando eu era criança, não sei o quê, né? Quando vocês tinham determinada idade aí, criança não, adolescente, nos 15 anos, tem gente que faz até tratamento para crescer. Só que o tratamento que é feito para crescer, à base de hormônio, ele não surte efeito aí, não vai permitir o crescimento, por exemplo, de uma pessoa mais do que um centímetro, 2 centímetros, tá? Então, o que se recomenda muito alongamento, isso aí ajuda um pouco, tá? Exercício físico mesmo, mas quem tem baixa estatura, né? Ah, eu tenho 1,50 m, eu sou anão. Não, não de anão, está dentro. Padrão brasileiro, mulher no Brasil é em torno de 1,58 m, 1,60 m, padrão. Homem no Brasil é 1,66 m a 1,68 m, que é a altura média do brasileiro. Entende? Então, não, está dentro do padrão. Agora, quando a pessoa é maior, pouco maior, aí está um pouco fora do padrão, mas a maioria das pessoas tem essa altura. Olha na sala de vocês e compara a altura dos colegas de vocês, vocês vão ver. Tá? Só um comentário aqui, ó. Em relação ao homem e à mulher, uma diferença aqui, tá? Com relação ao estirão ósseo, né? Eu sempre falo para vocês, só para vocês recordarem. O homem, ao longo do crescimento, ele não tem um fator de inibição ao estirão ósseo. Portanto, o homem ele pode chegar aí aos seus
15 anos, 16 anos, pode chegar às vezes meio minguadinho, de repente ele passa uma transformação, ele tem um estirão e cresce bastante. Às vezes ele é pequeno, cresce bastante, tá? A mulher, isso não acontece, tá? Vai estudar todo o sistema endócrino feminino, a gente vai ver que a mulher ela tem um fator limitante. Qual que é o fator limitante para o hormônio GH, no caso do desenvolvimento da mulher? É a menarca dela, a primeira menstruação. A menina ela tende a ter um estirão ósseo, tá, bastante significativo antes do processo menstrual. Depois que ela começa a regular mesmo o processo menstrual, aí começa 28 dias ela ter o fluxo menstrual, aí o que vai acontecer, Zé? Aí os hormônios estrogênicos, progesterona, estrógeno e progesterona, eles são hormônios, principalmente o estrógeno, que inibem a ação do GH. Por que ele inibe a ação do GH? Porque a partir do momento que antigamente eles falavam assim, ela se tornou mocinha, né? Ela vai se tornar mulher agora, porque ela pode ser mãe, ela tá menstruando. A partir desse momento, a mulher ela sofre algumas caracterizações anatômicas, tá? E essas caracterizações anatômicas é o crescimento que a gente chama de crescimento lateral, é o crescimento para o lado. Então, quando você compara um menino e uma menina, lá para os seus 9 anos, o corpo, a definição corporal deles é bem parecida. Aí, depois desse processo aí de menstruação, que a menina começa a ter, então, as caracterizações de mulher, né, as definições corpóreas de mulher. Aí você tem muito mais na mulher o crescimento lateral comandado pelo hormônio estrogênico, tá? O hormônio estrogênico, ele atua no crescimento lateral da menina, tá? Inclusive, ela não tinha seio, ela passa a ter seio, né? Aí, definição da região do quadril. Então, esse hormônio, ele inibe o estirão ósseo, ele inibe o crescimento vertical e atua no crescimento horizontal da mulher para definição corpórea. Então, o que vai acontecer? Aí a mulher, chegou lá aos 14 anos, 13, 14 anos, por exemplo, o ciclo menstrual dela está totalmente definido, ela está menstruando certinho, etc. Tal, aí a produção do hormônio estrogênico inibe o GH. Então, a partir desse momento que houve estabilização no ciclo menstrual, a mulher ela vai crescer no máximo, eu estou dizendo no máximo, tá? 7 centímetros. Então, depois que a menina lá com 13, 14 anos, ela estabilizou por completo todo o ciclo, algumas mais cedo, às vezes pode até estabilizar mais cedo, mas às vezes menstrua, mas não estabiliza, tá? Aí fica tudo desregulado ainda, etc. Quando ela estabilizou, se ela tinha 1,60 m, por exemplo, né? Para ela chegar a ter 1,67 m é muito raro. Normalmente ela vai ficar ali com 1,64 m. Então, isso dos 13, dos 14 até os 21, tá? Então, a tendência é ela permanecer menor mesmo. Você pode ver que, normalmente, quando você pega casos, assim, de pessoas que tiveram um estirão, menina maior, tá? De 1,70 m e tantos, ou 1,80 m, daí vai. Normalmente, não é via de regra, mas normalmente, tá? Elas tiveram um processo menstrual, de consolidação do processo menstrual mais velha. Por quê? Porque nesse período até, por exemplo, até os 14 anos, ela teve um estirão maior, tá? Ela cresceu mais dentro desse estirão. Agora, tem casos que fogem um pouquinho essa regra e a menina consegue crescer, mas é exceção, tá? Nós vamos ter esse hormônio aqui muito importante, que é o TSH. Esse hormônio aqui é o hormônio que está relacionado a todo o seu processo, tá, de metabolismo. Por quê? Ele atua sobre a glândula, que a gente chama de tireoide, e ao atuar sobre a glândula tireoide, ele vai estimular a produção de hormônios intermediários, tá? Quais são esses hormônios intermediários? Esses hormônios intermediários é o T3, T4 e calcitonina. Então, deixa eu entender aqui, ó. O TSH, ele desce da adenohipófise. Isso. Então, você tem uma glândula aqui, ó, conhecida como tireoide. Essa glândula, ela é estimulada pelo TSH, tá? A produzir esses hormônios. Mas para eu ter a produção do T3 e do T4,
triiodotironina e tetraiodotironina, eu preciso aqui de duas coisas. Aliás, de dois elementos. Eu preciso de um hormônio intermediário conhecido como tiroglobulina e preciso, tá, do halogênio aqui conhecido como iodo. Por quê? Porque, na verdade, esse hormônio, a tiroglobulina, na presença do iodo, ele vai produzir o T3, triiodotironina, ou vai produzir o T4, que é o tetraiodotironina, tá? Então, a partir daí, você tem a presença de dois hormônios que atuam no metabolismo, no ciclo menstrual, tá? Atua na sua regulação metabólica corporal. E tem ainda o hormônio que atua no processo de calcificação esquelética, que é a calcitonina. Então, todos esses hormônios, eles recebem aqui o estímulo para serem produzidos pela tireoide a partir do hormônio tireotrófico, tá? Então, a gente vai aprender como é que você define. Se esse hormônio aqui, muitas vezes, ele está alto no sangue, aí nós vamos ver o que vai acontecer, tá? Que a tireoide, ela fica muito estimulada. O que acontece? Porque quando ele está, o TSH está alto, o T3 está baixo, ou porque quando que o TSH está baixo, tá? Muito baixo, o T3 está alto. Qual que é a relação aqui, ó? Inclusive, aqui ele vai falar para vocês, tá? Que a liberação de TSH depende de níveis hormonais dos hormônios tireoide no sangue, tá? E ela ocorre exatamente por processo de retroalimentação positiva, que nós chamamos de feedback, ao detectar se esse hormônio ele está alto ou baixo no sangue. E qual que é a relação da produção do T3 e T4, daqui a pouco a gente vai falar sobre a tireoide, com a questão de engordar e emagrecer, tá? Muitas pessoas têm hipotireoidismo, tomam Puran, outras pessoas têm hipertireoidismo. A gente vai ver essa relação. E aqui eu vou ter o hormônio adrenocorticotrófico, que vai atuar basicamente lá nas suprarrenais, lá naquela glândula que está presente sobre o sistema renal, tá? Aí vai estimular a região cortical, a liberar os hormônios salinos, aldosterona, cortisol, etc. tal, e vai ter relação também com a região medular, onde você vai ter a produção ali de hormônios como adrenalina, tá? Epinefrina e assim por diante. E aqui, ó, vamos citar alguns aqui para a gente ver agora como é que funciona. Vamos pegar aqui, ó, esses dois hormônios aqui, ó, que são hormônios gonadotróficos. Ó, mas estou lendo uma página aqui. Adrenocorticotrófico. Devia ter colocado aqui os hormônios gonadotróficos, né? Mas vamos lá. O nome. Esses dois hormônios aqui são interessantes no ciclo menstrual da mulher, tá? É o hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Para que ele serve, Zé? Na metade do ciclo menstrual, você tem uma elevação na liberação desse hormônio, 14º dia. Ele estimula a liberação do ovócito 2, tá? Para a tuba uterina, preparando a mulher para a gestação. Em cada metade do ciclo menstrual tem 28 dias, no 14º dia, ele estimula a descida do ovócito, tá? Então, é o hormônio que nós chamamos de hormônio folículo estimulante, o hormônio da ovulação. Aí, o que acontece? Quando o ovócito desce, entra em ação esse outro hormônio aqui, ó, forma o corpo amarelo ou corpo lúteo, tá? Que é o hormônio luteinizante. Então, esse hormônio aqui, ó, à medida que ele começa a ser produzido, ele inibe, tá, a produção do FSH para impedir que o novo folículo ele desça simultaneamente no mesmo processo menstrual. Mas pode acontecer de descer dois folículos, aí a mulher pode fecundar os dois folículos e ter gêmeos fraternos, né? Pode acontecer. Esse hormônio aqui que forma esse corpo amarelo ele é formado em volta do ovócito, tá?
Então, como ele é formado em volta do ovócito, o que vai acontecer, Zé? Para que ele serve? Bom, esse corpo amarelo aqui, ó, ele vai fornecer hormônios para eventual fecundação, tá? Se caso ocorrer fecundação, ele vai estar ali fornecendo já hormônio e nutrindo o futuro embriãozinho que vai se formar, tá? Então, esse é um outro hormônio da mulher, que é o hormônio conhecido como gonadotrófico, tá? No homem, esse hormônio aqui, ó, ele é conhecido como hormônio estimulante das células intersticiais no homem. Aí ele tem uma prerrogativa fundamental porque ele estimula a produção, tá, de espermatozoide a partir dos testículos, tá? E o próprio outro hormônio aqui, ó, estimulante das células, que é o LH, no caso do homem, ele vai estimular a produção do hormônio masculino, que nós chamamos de testosterona, tá? Então, olha, no ciclo menstrual, se a mulher tiver o ovócito fecundado, esse hormônio luteinizante aqui, ó, ele permanece, corpo amarelo em volta do embrião, e depois, quem vai entrando em ação também, o hormônio progestação, é o hormônio que nós chamamos de progesterona, progestação, tá? Para atuar no organismo feminino, para que ela consiga, então, levar adiante seu processo gestacional. Aí, mais ou menos, aí, se houver fecundação nesse período, do 14º ao 20º dia, 23º dia, mais ou menos, que a mulher aí tem um período, né? Se houver fecundação, período fértil, se houver fecundação, o que vai acontecer, tá? Bom, Zé, se houver fecundação, aí a mulher, ela tem 6 dias depois da fecundação, ela tem um processo de nidação, então o ovócito ele vai sair da tuba uterina e vai fixar-se no útero, tá? 144 horas depois. Quando o embrião ele fixa no útero, na forma de blastocisto, nós começamos o processo ali de gestação. Ah, Zé, começa o processo de gestação? Começa. Então, como a gente começa o processo de gestação, o que vai acontecer ali, Zé, no processo gestacional? A mulher ela começa a produzir um hormônio placentário. Que hormônio é esse placentário, Zé? É o hormônio que nós chamamos de GnRH, tá? Ou hormônio gonadotrófico feminino, que é o hormônio placentário. Aí, a partir desse hormônio, a partir do estímulo da placenta, ela libera o beta-HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. Aí o hormônio luteinizante ele tem menor importância na nutrição, tá? do embrião, e aí passa então o hormônio placentário, beta-HCG, a nutrir, tá, o embrião. Aí tem um detalhe, só apenas 6 dias depois que se houve fecundação, blastocisto, né, ele se fixou no endométrio uterino, que você faz aquele exame lá no xixi ou de sangue, para ver se você tem o beta-HCG no sangue. Se tiver beta-HCG, a placenta começou a ser formada. Se a placenta começou a ser formada, porque você está grávida, tá? Essa é a diretriz já direta com relação a esses hormônios. E aqui também a gente tem esse outro hormônio, que é a prolactina, o hormônio luteotrófico, tá? Esse hormônio aqui ele é bem interessante, porque ele atua diretamente nas glândulas mamárias, no período aí já de gravidez avançada, e as glândulas mamárias, elas entram em atividade, e a mulher, ela começa, então, tá, a produzir o leite, tá? Então, a famosa LTH, ou hoje chama também de PRL, tá? Então, nos homens, a função é desconhecida, mas se você tem uma secreção excessiva, a pessoa pode vir a ter aí disfunção erétil e impotência sexual. Tá? Então, esses hormônios são interessantes porque muitas mulheres têm baixo teor de prolactina, elas produzem leite por pouco tempo, umas têm alto teor, e esse leite, muitas vezes, ele acaba sendo um leite petrificado, tanto o leite que ela produz, se ela não tirar
ela acaba petrificando esse leite, tá? Então, é um hormônio bastante conhecido que atua também, esse hormônio, o LTH, ele atua no processo menstrual para favorecer também a liberação do corpo lúteo ou do corpo amarelo, do LH, caso ocorra, tá, a gravidez, tá? E aqui ele vai falar também sobre esse hormônio aqui, ó, o inibidor de prolactina, tá? E suprime esse PIH e suprime a liberação dessa durante a maior parte do tempo. Então, assim, se a mulher ela tem inibidor de prolactina baixo, mesmo que ela não esteja grávida, ela pode produzir leite, que acontece com algumas mulheres, e começam a produzir leite do nada. Também pode ser motivado essa inibição aí por estresse emocional, tá? E toda vez que você inicia o ciclo menstrual, esse hormônio aqui, a prolactina, ele acaba caindo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui com relação aos hormônios da neurohipófise. Vamos pegar aqui a oxitocina. Então, está aqui, ó, o hormônio oxítocina, significa parto rápido, tá? E o hormônio antidiurético. Como é que funciona esse hormônio antidiurético no nosso corpo? Embora a gente já tenha visto isso aqui lá na aula de excreção, mas imagine que você está com baixo conteúdo de água no sangue. Então, o que que acontece? Imediatamente a neurohipófise, ela estimula a liberação do hormônio ADH, que é a vasopressina, tá? Aí você tem, então, a reabsorção, que nós chamamos aqui de reabsorção facultativa. E se você tem baixo volume, teu sangue está muito concentrado. Aí vai aqui na região do tubo distal, na região da reabsorção facultativa, você manda um estímulo que desce pelo sangue e atua na parede do tubo distal aqui, ó, para reabsorver o máximo de água possível, para essa água voltar ao seu sangue e para você, através da água da urina, você consiga reidratar o seu sangue, tá? Bom, mas como você subtrai muita água da urina, quando o ADH aumenta, você passa a ter aqui uma baixa diurese, que nós chamamos, ou baixa excreção de urina, tá? Aí ele vai fazendo isso até que o conteúdo do sangue se torne normal, tá? Aí, se você ingerir muito sal, ou se você tiver aqui uma alta sudorese, estou fazendo exercício físico, estou transpirando muito, aí estou perdendo muito sal através da transpiração e estou perdendo água. Ou eu comi algo muito salgado, uma carne muito salgada. Então, o sal ele retira a água das células. Aí você tem baixo conteúdo de água, tá, no sangue também. E aqui, além disso, ele vai promover aumento da pressão sanguínea. Aí você tem aquela urina amarela. Agora, presta atenção. E quando você bebe muita água? Está tendo aqui alta ingestão de água, tá? A alta ingestão de água, o que vai acontecer com a ADH? Ele fica inibido. Então, aí você passa a ter alto conteúdo de água no sangue, isso vai secretar menos ADH. Então, o que acontece? Secreta menos, ele vai absorver menos no tubo distal, na reabsorção facultativa. Aí você passa a ter um baixo volume de água, que é reabsorvido pelos rins, tem que sair muita água, aí você aumenta a tua diurese, ou aumenta a tua excreção até normalizar a volemia sanguínea, tá? Então, ADH, o hormônio fundamental, lembrando que aqui, ó, a pessoa toma, por exemplo, o álcool, ele bloqueia, tá, a liberação de ADH. Então, por isso que a pessoa, quando está com ressaca, ela urina demais, tá? Ela urina demais, aí ela começa a sofrer os efeitos da ressaca, que é sentir muita sede. Está perdendo, está desidratando, está urinando demais, então automaticamente ela tem que beber água para repor aí essa sede dela que ela está perdendo. E aqui você tem um hormônio fundamental, quando você tem um tumor no hipotálamo, você pode ter aqui uma regressão na liberação desse hormônio. Mas se você tiver essa regressão na liberação do hormônio em função do tumor no hipotálamo, aí você vai ter um probleminha aqui, né, Zé? É o probleminha que nós chamamos de diabetes insípida, tá? Que é diabetes relacionada ao hipotálamo, não tem nada a ver com pâncreas, não é diabetes doce, tá?
e pode aí você tem que ser submetido a um tratamento, normalmente o tumor é benigno, para diminuir o tumor, para você normalizar a liberação de ADH, uma doença grave, tá? Que tem que ser tratada. Então, vai falar aqui do ADH e vai falar também da importância, por que a gente chama de vasopressina? Porque ele causa vasoconstrição, tá? Então, se você diminui o calibre dos vasos sanguíneos periféricos, automaticamente você aumenta a pressão arterial, tá? Ocitocina, nós já falamos para vocês, tá? A ocitocina é um hormônio que estimula o bico do seio a ejetar o leite. Então, ele é um estimulante à musculatura e também, tá? Ele é um estimulante, basicamente, não só à musculatura, mas às contrações uterinas no momento do parto. E também há quem diga aí, né, que estuda bastante o sistema endócrino, eles dizem que quando as pessoas estão apaixonadas, inclusive o homem, acontece isso, mas não como no caso da mulher, que é um hormônio mais feminino, né, mas quando a pessoa está apaixonada, você tem níveis maior de oxitocina, tá? Então tem esse detalhe aí. Do homem que não está claro, tá vendo? É um homem mais complicado e tal. Comportamentos, cuidados paternos, né? Pode ser. Você tem os pais cuidando da prole aí em função desse instinto materno e tal. E aqui você vê como é que ele atua aí, ó, no músculo, aí ele favorece a injeção do leite na boca da criança, tá? Ah, sim. Isso aqui é interessante, ó. Isso aqui, ó, com relação a esse hormônio da ocitocina aqui, ó, tem um detalhe interessante. Quando a mãe tinha gêmeos, a parteira, na época, fazia isso aqui por observação, tá? Isso tem sentido. Às vezes nascia o primeiro, o segundo estava com dificuldade de sair. Aí logo quando nascia o primeiro gêmeo, o primeiro gêmeo da mulher, colocava já imediatamente ele para mamar. Por quê? Quando ele colocava ele para mamar, estimulava a produzir mais o hormônio ocitocina. Quando ela produzia mais hormônio ocitocina, favorecia o parto do segundo filho, a saída do segundo filho, tá? Então, depois descobriu-se que tinha não era uma lenda urbana isso, não tinha uma relação. Na época eles não sabiam explicar por quê, sabia que funcionava, mas depois descobriu-se que favorecia a dilatação, sim, para a saída do filho, na contração uterina para a saída do filho. Hoje, se a mulher está tendo pouca contração, pouca dilatação, qual hormônio que o médico vai aplicar na mulher? A ocitocina sintética, tá? Para favorecer a saída aí no momento do parto. E aqui, ó, aqui dá para você ver a região da tireoide, e aqui você vai ver aqui a função desses hormônios. Então aqui você tem o hipotálamo, tá? Aí você tem o hormônio liberador do TSH, que vai ser, então, vai chegar na região da hipófise. A hipófise libera esse hormônio aqui, ó, TSH. Esse hormônio ele vai estimular a região aqui da tireoide, tá? Então ele vai formar um hormônio intermediário, que eu falei para vocês, que não vai aparecer o nome dele, que é a tiroglobulina, que na presença do iodo, tá? Vai liberar esse hormônio aqui, ó, triiodotironina, e o hormônio conhecido como tirotetraiodotironina. Então, aqui eu tenho os dois hormônios, tanto o tetraiodotironina, também conhecido como tiroxina, quanto o triodotironina, que é o T3, e aqui eu tenho o T4, tá? Aí vai depender, ó, da ação desses hormônios aqui, ó. Se ele tiver em quantidade alta no sangue, você tem uma inibição na liberação do TSH, tá? Ah, Zé, então tem uma inibição da liberação. Sim, se ele tiver numa quantidade baixa no sangue, você tem um estímulo na liberação do TSH. Então tem pessoas que
tem problemas com esses hormônios aqui, né, com a liberação. Esse hormônio aqui ele fica inibido por muito tempo e a pessoa pode formar aqui o que a gente chama de bócio ou papo, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, se esse hormônio está sendo produzido de uma forma adequada, você tem, então, um controle metabólico melhor, tá? Então, aí você tem um estímulo ao metabolismo, se ele estiver produzindo de forma adequada. Agora, imagina que você tem uma inibição na produção desse hormônio com aumento de TSH. Que o TSH está alto e esse hormônio aqui está muito baixo. O que está acontecendo, Zé? Está acontecendo que a velocidade no meu metabolismo diminui. Se a velocidade no metabolismo diminui, você está com um quadro clínico, porque esse hormônio aqui está baixo, de hipotireoidismo, TSH alto, e esse hormônio produzido pela tireoide baixo, hipotireoidismo. A velocidade do metabolismo, tá, diminui, então tudo que você come demora mais para ser digerido, ou demora mais para ser aproveitado, fica mais tempo acumulado na célula, aí acaba sendo retido na forma de gordura. Aí se você está com baixo T3, baixo T4, você tem tendência de engordar. Em contrapartida, se você tem uma liberação maciça desses hormônios aqui, ó, você acelera demais o seu metabolismo. Aí, se você acelera demais o seu metabolismo, você tem hipertireoidismo. Aí você tem uma tendência muito grande, tá, de emagrecer. Por quê? Porque tudo que você come é metabolizado mais rapidamente. Aí acumula menos gordura no tecido, você sempre tem um corpo magro, mas tem algumas características também do hipo, né, com relação à pele. Você passa a mão na pele, assim, a pele da pessoa é bastante ressecada, tá? Não sei se você vai continuar falando aqui desse hormônio, mas a pele da pessoa é bastante ressecada, parece que você está passando a mão num tubarão. Aqui na pele, que é cheio de bolinhas vermelhas também, tá? Então, você tem um caso aí típico de hipotireoidismo, sem contar a obesidade. Tem muita gente que faz dieta doida aí, etc, tal, quer emagrecer, etc. Aliás, essa época agora não é a melhor época para fazer dieta, né? Você não deve alterar seu sistema imunitário por causa da Covid. Se você tem o hábito de fazer dieta nessas épocas, não quer dizer que você tem que comer igual elefante, você tem que comer normal. Mas não é época de fazer dieta não, viu? Se pegar a Covid com o sistema imunitário imunossuprimido, a chance dela desenvolver negativamente no seu corpo é muito grande, então não vale o preço, tá? Vamos fazer aqueles exercícios ali, Zé, pelo menos os de sala. Pera aí, Xavier, pera aí, aguenta aí, deixa eu dar uma adiantadinha aqui, Não, né? devagar sempre, cara. Vamos lá. Devagar sempre, nós temos mais aula de semana que vem só, meu caro. Deixa eu só terminar isso aqui, ó. Dessas paratireoide aqui, a gente pode até fazer os exercícios. Ó, no caso do paratormônio, aí você tem, então, a questão do cálcio no sangue, tá? Então, olha só, com relação a essa questão do cálcio no sangue, Zé, como é que eu vou regular? Aí você tem dois hormônios, que ele não mencionou aqui, ó. O primeiro hormônio que você vai ter um hormônio aí bastante interessante, que é o hormônio produzido pela glândula tireoide, que nós chamamos, tá, de calcitonina. Aí você que é esperto, você não se esqueça disso, tá? Quando a gente fala de calcitonina, você está falando de calcificação esquelética. Quando você está falando desse hormônio aqui, ó, que é produzido pela paratireoide, que é o PTH, o paratormônio, você está falando do hormônio que tem função antagônica. Então, presta bem atenção no que eu vou te dizer, isso aí você tem que guardar para Enem. Então, presta atenção, o paratormônio é o hormônio que estimula, tá, a incorporação do cálcio que você ingeriu nos ossos. Ah, Zé, então é o hormônio que estimula a calcificação óssea, fortalecimento dos ossos. Sim. Já no caso aí desculpe, falei errado. A calcitonina estimula a calcificação óssea. Então, ela mobiliza o cálcio do plasma sanguíneo
e esse cálcio vai para os ossos. Já o paratormônio faz o processo inverso. Ele retira cálcio dos ossos e libera no plasma sanguíneo. Então, o nosso organismo é cheio dessas coisas. Você tem lá adrenalina e acetilcolina, tá? A adrenalina coloca o seu organismo no estado de emergência e a acetilcolina, ela tira o seu organismo do estado de emergência. Ou seja, uma dispara o coração e a outra inibe o batimento cardíaco. Então, ó, você não pode esquecer. Então, na tireoide eu tenho o hormônio da calcificação e eu tenho na paratireoide o hormônio da descalcificação, tá? O que acontece quando as mulheres elas se tornam estéreis a partir da menopausa, tá? Ela perde a produção dos hormônios estrogênicos e os hormônios da progesterona. O que vai acontecer com a mulher? Então, nessa situação, a mulher aqui, ó, ela tem dificuldade de reabsorver o cálcio. Ela entra em situação, então, de baixo teor de cálcio no sangue. Por isso que ela tem que repor o sangue no período que ela está lá, no período da menopausa, tá? Ela tem que repor, por quê? Porque senão ela fica com os ossos quebradiços. Aí falta cálcio, você tem uma disfunção nos ossos, exatamente. E hoje, você tem uma discussão muito grande com relação a esse hormônio aqui, ó, na verdade, esse hormônio, isso aqui é um hormônio, tá? Que a gente chama de colecalciferol, que a forma ativa ficou estabelecida como vitamina D, D3, mas na verdade não é uma vitamina. Asa, por que não é uma vitamina? Porque vitamina você ingere, você não produz, e você ingere dos alimentos que você está comendo ali no seu dia a dia. Vitamina não é sintetizada pelo corpo. Agora, esse hormônio aqui, ó, ele é desencadeado a produção dele a partir da energia luminosa. Então, na verdade, aqui nós não temos uma vitamina, tá? Nós temos um hormônio produzido pelo corpo sob o estímulo da luz. Ah, mas não é a luz que é fonte de vitamina D. Não, a luz estimula a produção de vitamina D pelas células cutâneas. Diferente. Mas a maior parte das pessoas tem esse hormônio aqui em condição baixa. O ideal é que as pessoas tenham pelo menos 21, 23, né? O certo mesmo é acima de 30, mas se não puder, pelo menos 21, 23. Quando esse hormônio está muito baixo, hoje sabe-se que ele está não só relacionado com o processo de calcificação também, ele está relacionado também com o processo de câncer. Por quê? Porque a vitamina D é fundamental para o sistema imunitário. O sistema imunitário baixo, ele permite muitas vezes a proliferação de células mutantes que possam levar ao câncer, tá? Então aí você tem aqui duas situações. Pessoas que podem ter o hipoparatireoidismo, nesse caso aqui ela vai ter insuficiência na liberação, tá? Do paratormônio. Então aqui se você tem insuficiência, aí você tem uma deficiência de cálcio, tá? No sangue. Essa deficiência de cálcio no sangue pode levar, então, à formação de problemas aí nos ossos, tá? E você tem aqui o hiperparatireoidismo. Nesse caso, tem um detalhe muito interessante, aqui além da deficiência de cálcio, você leva também, proveniente da deficiência de cálcio, você leva um processo que a gente chama de tetania. Ah, aqui ele fala tetania. Tá? Tetania aqui, ó, você tem muita dor, tá? Porque está faltando cálcio, você tem mais câimbras musculares, etc. tal, que o cálcio e o potássio, né, e o magnésio são os cátions mais importantes no processo da contração. Então, se falta cálcio, você vai aumentar aqui essa dor muscular. Se você tiver excesso, tá? Você tem excesso de produção de cálcio, aí você tem outro problema. Qual que é o problema? Vai formar cálculo, aquilo que eu já passei, né? Você vai ter cálculos renais sendo formados aí. E esses cálculos renais são pedras nos rins, literalmente, tá? Muitas vezes o problema está aqui, ó. Nas suprarrenais, aqui é fácil também, a gente já viu sobre isso.
nós vamos ter aqui essa glândula, tá? Que é a suprarrenal. Aí essa glândula aqui, ela tem duas partes. Ela tem a parte cortical e tem a parte de dentro, que é a medula. A parte cortical aqui, ó, ela está relacionada com o metabolismo salino, com a liberação aqui dos hormônios salinos. E a parte medular, ela está relacionada com a liberação da adrenalina, noradrenalina, epinefrina, tá? Que colocam o organismo em estado de emergência. Então, nessa região aqui, ó, na região cortical, você tem a liberação da famosa aldosterona. Nossa, Zé, aldosterona? Sim, eu tenho a liberação aqui da aldosterona, tá? E tenho a liberação também, além da aldosterona, eu tenho a liberação do cortisol e dos minerocorticoides. Muitos desses hormônios que são liberados aqui, eles têm uma função interessante, porque eles são anti-inflamatórios naturais do nosso corpo. E o cortisol, por exemplo, além de ter essa função, tem uma função legal que acaba estimulando a pessoa, tá? Literalmente, vai estimular a pessoa a ter mais disposição. Tá? Então, você acaba tendo aqui mais disposição. Aí vai falar aqui dos hormônios, aí começa a falar dos glicocorticoides, aí ele cita aqui o cortisol, aí vai falar aqui também das funções, degradação, auxilia na degradação de proteínas, formação da glicose. Isso aqui é interessante porque nós temos um processo motivado pelo cortisol que é conhecido como neoglicogênese. É uma forma secundária que você tem de liberar glicose para a célula, tá? Então, quando você tem problema de hiperglicemia desencadeado por hipoinsulinismo, você tem diabético. Aí você tem a neoglicogênese também, e o cortisol atua para liberar, então, tá, a glicose a partir do glicogênio hepático. Aqui você tem também uma função muito interessante em pessoas que têm um acúmulo de triglicerídeos no corpo, tá? Muitas vezes por uma falha da degradação desses triglicerídeos que é controlado pelo cortisol. Quando ocorre essa falha na degradação dos triglicerídeos, o que está acontecendo, Zé? Os triglicerídeos é um tipo de gordura presente no tecido adiposo, que ela é estimulada pela ingestão massificante de carboidratos. Ah, Zé, então eu como muito farinha branca, como muito carboidrato. Então, quando você come muito carboidrato, você estimula muito a liberação dessa gordura. É uma gordura, assim como o colesterol, pode impactar negativamente o interior das suas artérias. Pode auxiliar no processo de formação de placas de gordura de ateromas, tá? Tem ação anti-inflamatória e aquilo que eu falei, ó, tem também ação na depressão imunológica. Tá? A Terry vai colocar aqui, ó, que altas dosagens deprimem as respostas do sistema imunitário. Por isso que a pessoa fala para você assim, ó, eu tomo muito anti-inflamatório. Já viu que a pessoa que tem dor na coluna demais, tem problema, aí começa a tomar demais anti-inflamatório? Por quê? Ah, Zé, mas esse anti-inflamatório ele acaba competindo aqui com meus hormônios naturais. Sim, claro que tem situações que você tem que tomar anti-inflamatório. Isso aí é uma verdade insofismável, ninguém discute isso. O médico passou por uma causa específica, você tem que tomar. Agora tem gente que se vicia em anti-inflamatório. Aí já não é legal, tá? Porque se a pessoa for viciada em anti-inflamatório, o que vai acontecer com essa pessoa? Zé, essa pessoa é viciada. E aí? Aí que você vai ter uma depressão imunitária, tá? Teu sistema imune não é bom, fica ruim, e nessa época de Covid aqui, tanto que você vai ver o pessoal falar assim, qual foi o único anti-inflamatório em pesquisa, foi comprovado que ele auxilia o paciente de Covid em fase avançada da doença, quando o paciente está na UTI. É um dos anti-inflamatórios mais comuns que nós temos, que é a famosa dexametasona, né? Então, presta atenção, mas aí você não pode tomar esse anti-inflamatório quando você quando você está no início da COVID, ou quando você, vou tomar de prevenção. Não funciona. Pelo contrário, piora, porque se você tomar de prevenção, ou se você tomar no início da COVID,
você deprime o seu sistema imunitário, aí a Covid vai te arrebentar mais rapidamente. Então, só é recomendado quando os seus anti-inflamatórios naturais não estão entrando em ação, aí você toma essa medicação, e ao tomar essa medicação, tá? Aí sim você vai auxiliar os seus pulmões a se livrar da eventual infecção provocada pela Covid, tá? Então é um hormônio muito interessante, e se você tem aquela, ai, qualquer coisinha eu vou tomar nimesulida, esquece disso, tá? Quando precisa, toma, mas não é qualquer coisinha tomar, não. E nós temos aqui os minerocorticoides, a aldosterona a gente falou muito, vai atuar na região ascendente da alça nefrética, tá? E ao atuar na região ascendente da alça nefrética, ela vai comandar a reabsorção salina. Isso é pessoal aí da Unifenas também, tá? Nós vamos fazer um sistema diferente com vocês nessas aulas aí. Vocês terão o pessoal do Enem e o pessoal da Unifenas, né? Nós vamos trabalhar muito com exercícios mesmo, tá? Porque eu entendo que todo o referencial teórico foi dado ao longo do ano, tanto para o pessoal do Enem quanto para o pessoal da Unifenas. Então, a gente vai trabalhar muito nessas 2 semanas aí, com exercícios aí, pessoal da Unifenas, FUVEST, então, da Unifenas, pessoal do Enem, da FUVEST, dos outros vestibulares, a gente vai trabalhar muito com exercícios de Enem, exercício de FUVEST, exercício de Unicamp. Então, a gente vai dar aula em função da resolução de exercícios, tá? Que serão previamente disponibilizados para vocês no dia da aula. Aí está na hora de aplicar a teoria que vocês aprenderam. Fala do JFK aqui, né? Na época dele, essa doença não era tão difundida, era raríssima a ocorrência, e pouco se sabia sobre a doença de Addison. Mas a doença de Addison é conhecida como hipoadrenalismo. Ah, é, Zé? É. Essa doença aqui, ó, normalmente a pessoa tem baixa secreção de glicocorticoides, aldosterona, tá? Então, tem a doença de Addison. Agora, eu tenho uma doença inversa a essa? Tem a doença de Cushing, tá? A doença de Cushing já é o inverso. A pessoa produz muito glicocorticoide, muita aldosterona, que pode levar até casos da pessoa ter que retirar, tá? A glândula mesmo. Você tem que retirar essa glândula, porque a pressão fica lá no topo, taquicardia, doença de Cushing. Doença de Addison, não. Normalmente a pessoa vai ter, né, letargia, anorexia, náusea, vômito, perda de peso, hipoglicemia, fraqueza muscular, tá? Pressão baixa, que pode levar até um déficit cardíaco com hipotensão, pode levar a parada cardíaca. Já a doença de Cushing é tudo o inverso. Coração chutado, acelerado, taquicardia, tá? Então aí você pode ter morte também, pressão elevada por parada cardíaca, mas pela situação inversa, não de bradicardia, mas sim de taquicardia. E nós vamos ter aqueles hormônios que a gente chama de hormônios androgênicos, tá? Ou andrógenos, simplesmente. São os hormônios liberados na região das suprarrenais também, tá? E esses hormônios aqui, eles são responsáveis pelas caracterizações masculinizantes. Então, tem situações, você pega, às vezes, uma menina, ela tem, assim, alguns traços maiores, tá? Relacionados aí, traços de homem, e isso não quer dizer que ela é homossexual, não tem nada a ver, tá? Isso pode ser uma questão hormonal específica dela. Ah, mas ela tem um corpo que lembra mais o corpo masculino. Pode ser uma disfunção na liberação desse hormônio aqui, ó, tá? Pode ser. Agora, isso não está relacionado à sexualidade da pessoa, não, diretamente. Embora esse hormônio aqui, ele está relacionado com a libido, mas ele não determina que, aquilo que o pessoal gosta de falar muito hoje sobre gênero, né? Não é ele que determina. Às vezes a pessoa pode ter um corpo de princesa e pode ter a cabeça, se for uma menina, pode ter a cabeça de um menino, né? E a pessoa pode ter
uma menina pode ter um corpo com algumas características masculinizantes, mas ela não deixa de ser mulher por isso, não. Ela é menina também. Então, isso não determina o gênero da pessoa, a sexualidade da pessoa, tá? Embora visualmente, às vezes as pessoas têm um determinado preconceito, né? Aí fala assim, tem um corpo, parece com um homem, não sei o quê, sabe? Não é por causa de uma questão hormonal, não é porque ela é homem, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa olha, mas ela deve ser, já com uma visão preconceituosa dos dois aspectos agora, deve ser homossexual ou algo do gênero. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Tem nada a ver. Mas ela vai ter uma regressão na liberação aí de alguns hormônios fundamentais. E aqui a região da medula... É por isso que, por exemplo, tipo, homens que têm, sei lá, câncer de testículo e tem que fazer, por exemplo, a remoção, muitos deles, eles começam a desenvolver certas características físicas mais femininas, por exemplo, aumento da glândula mamária, esse tipo de coisa, é por conta dessa deficiência de testosterona, desses hormônios? Sim. Aqui nesse caso que você está perguntando aí, o problema acontece o seguinte, o cara faz academia, por exemplo, vamos dar um exemplo, ou o cara é um jogador de basquete lá da NBA. Aí o que acontece? Ele fica muito preocupado em ganhar muita massa, aquela coisa toda, né? Para ficar forte, tal. Aí ele tem uma carga, além da testosterona que ele produz no testículo, ele tem a carga de reposição, no repositório hormonal dele, tá? Ele aplica, muitas vezes, hormônios sintéticos para ele ganhar mais massa, esses hormônios que você usa muito em academia. Só que esses hormônios que você vai tentar ganhar mais massa, eles são estimulantes do testículo a produzir também mais testosterona. Então, o que acontece? Você fica com as células intersticiais super estimuladas. Esse superestímulo das células intersticiais, em alguns casos, não acontece nada, mas a chance de você ter um tumor nessa região é muito grande, tá? Porque fica sempre hiper estimulado, então a chance de desenvolver tumor é grande. Se desenvolver o tumor, aí você tem um problema, porque esse tumor normalmente é cancerígeno. Aí acontece o que você acabou de descrever aí, ó. Aí se o indivíduo, por exemplo, ele fizer, agora você vai ter o outro lado, se ele fizer uma cirurgia, muitas vezes, para remover um tumor no testículo, aí o que vai acontecer? O testículo, depois da cirurgia, muitas vezes ele não vai conseguir produzir o teor normal de testosterona mais para aquele indivíduo, tá? Aí, como ele não está produzindo esse teor normal de testosterona, aí aparecem essas caracterizações femininas. Aí o seio começa a desenvolver, etc, tal. Exatamente o que você está falando aí. Agora, não precisa ser cirurgia, não. Tem homens que têm deficiência de produção de testosterona. Já viu que o rapaz é novinho, aí tem que fazer até cirurgia aqui, ó, que cresceu, né, aquilo incomoda ele, que tem o nosso vai crescendo que a gente fica velho, né, então vai acumulando gordura, né, mas quando é novo, tem que fazer aquela cirurgia para redução de mama, etc, tal, no homem, então ele pode ter uma deficiência congênita de liberação de testosterona, que altera até o timbre de voz. Por que o transexual, o travesti, por exemplo, ele vai mudar a voz? Ele faz o processo inverso. O que ele faz? Ele não começa a aplicar o hormônio feminino, aí vai aplicando o hormônio feminino no corpo dele, para ele ter definição corpórea feminina. Aí para diminuir a barba também, etc, tal. Só que lá na frente, quando ele passar dos 40, tá? Aí ele vai receber a conta disso aí, porque ele está invertendo a condição hormonal dele. Da mesma forma que você tem outro problema também, com relação das pessoas que resolvem fazer a mudança de sexo, nada contra, isso é problema de cada um, mas estou analisando aqui, aquilo que dentro da linha que o Xavier está propondo, estou analisando a questão, como é que o teu organismo responde a essa mudança. A tua cabeça é uma coisa, agora, mas a minha cabeça eu queria ter um órgão sexual feminino. Eu sou homem, mas eu quero tirar o meu, eu quero fazer, então a tua cabeça pensa assim, mas só que tudo que você faz no organismo, você tem que projetar aquilo que você está fazendo. Mas e a longo prazo? O médico vai ter que te explicar
Qual seria o problema? O problema é você vai cortar o saco escrotal, você vai abrir mão dos seus testículos, né? O pênis você não quer mesmo, então você vai abrir mão dos seus testículos, ali você vai aproveitar aquela parte do saco escrotal para fazer o desenho, aí vem um cirurgião plástico, né, com muita capacidade ali, ele vai fazer o desenho de uma vagina, fazer como se tivesse os grandes lábios, os pequenos lábios, etc. Vai fazer até onde estava o pênis ali, vai deixar algo que lembra o clitóris, tá? Da mulher, etc. Só que tem um problema. A longo prazo, isso a pessoa está pensando que ela vai ficar jovem o resto da vida, mas não vai. Chega no momento da vida, aí você vai ter produção de testosterona. Ah, não tem. Ah, então vou ter que fazer reposição um pouco, vou ter que aplicar. Vai ter que aplicar para repor. Isso é legal? Não é legal. Tem mulher, tem menina que faz academia, e vocês sabem do que eu estou falando, para ganhar massa mais rápido, tem umas que chegam a utilizar testosterona também. Não é porque é menino, não, tem nada a ver. Chega a usar testosterona para definição corpórea, etc, tal, ou para ficar com aqueles corpões, né? Tipo lá do Rio, lá, como é que chama lá, Xavier? Pessoal que gosta daqueles bailes lá, como é que chama? Funk. O que falou? Baile funk. Que as mulheres turbinadas, vamos chamar assim de turbinado, tem um corpo bem desenvolvido, né? Vamos chamar assim. Que tem homens que são apaixonados por mulheres que têm aqueles corpões, não é assim? Você olha assim, o cara vai no baile por causa do corpão da mulher, etc, tal, né? Aí tem mulher melancia, mulher não sei o quê, etc, tal. Só que muitas vezes esse pessoal aí toma muito testosterona, não sei se vocês sabem, tá? Mulher tomando testosterona, assim como o homem toma, a mulher também toma, para definição. Só que aí você começa a ver o seguinte, se ela, por exemplo, ela tem uma determinada idade, ainda é nova, aí começa, e o pessoal de academia, são os plantonistas de academia que sugerem as coisas, não é médico, né, não é endócrino que sugere, aí a pessoa começa a ter problema na voz. O que acontece com a voz da mulher? Engrossa também, tá? Por que está engrossando? Porque ela está tomando um hormônio androgênico que é a testosterona, entende? Então, assim, as pessoas são muito descontentes com o que tem, essa é a verdade, tá? Aí, acha que isso aí vai aumentar a libido, não vai aumentar coisa nenhuma. Ela pode aumentar a libido dos outros quando olha para o estereótipo dela. Mas que vai aumentar a libido dela, pelo contrário. Pode até ser um fator restritivo e inibitório. Tá? Xavier, aproveitando agora, não sei se eu respondi com integral, assim, com integridade a tua pergunta, mas acho que era mais ou menos isso que você falou. Perguntando agora para você, Xavier. Meu Deus, você é louco. Viu, Xavier? Deixa eu te perguntar uma coisinha. Meu Deus. Essa questão de libido sexual. Não é. Na tua opinião, você acha que essa questão de libido, porque muitas vezes cobra muito essa questão de libido. Tem muitos casais que eles chegam até a se separar, não enxergo nada que está aqui na minha frente sem óculos, impressionante. 4 graus é muita coisa, enxergo absolutamente nada. Tem muitos casais que estão assim, meu óculos me perturba demais aqui. Tem muitos casais que se separam por causa dessa questão de incompatibilidade. Estou falando casal mesmo, casado. Estou falando namorado, não. Namorado também, mas namorado é mais fácil, né? Você não tem compromisso. Você acha que essa questão aí, por exemplo, você já viu falar mulher frígida e homem, que eles colocam assim uma situação, homem frouxo? Esse cara aí não é do ramo. Já então, acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Quer seja isso, se bem que na idade de vocês é menos comum, na idade de vocês, a tendência é você ter uma libido maior. Tendência, não quer dizer que é via de regra, guarde bem. Não quer dizer que todos vão ter uma libido de predador sexual. Tem uns que tem, né? Que pensam em ficar com a menina aqui, ou a menina. Tem uns que têm características monogâmicas, tem uns que têm características poligâmicas, quer ficar com várias ao mesmo tempo, né? Isso existe, é inegável. Mas você acha que essa questão aí de libido, por exemplo, que as mulheres muitas vezes são acusadas de ter menor libido, e a tendência da mulher, ela ter menor libido do que o homem, isso é comprovado cientificamente, tá? Por uma questão hormonal, inclusive. Mas isso não quer dizer que ela é inoperante, que ela não tenha, né? Ela não tem aquele lado irracional, tão irracional que o homem tem. O homem tem um lado muito irracional nessa questão de libido.
A mulher, até na libido, nesse quesito, ela tem um lado mais emocional. Então, você acha, Xavier, que isso é frescura ou isso é um fato, hein? E você acha que essa questão, muitas vezes, que fala assim, eu vou separar da minha mulher, que a minha mulher tem uma expressão que eles usam na psicanálise, frígida. Minha mulher é frígida. Será que é possível as pessoas não gostarem de sexo? Não estou me referindo aqui a uma classe de pessoas, você vai falar assim, hoje tem os assexuados, tá? Mas aí também eu vejo como uma opção, né? A pessoa tem uma opção que faz. Mas você acha que é possível uma pessoa, assim, ter aversão ao sexo também, ou não gostar de sexo? Você acha que é possível isso? Eu acho que, tipo assim, você tá falando aí no No caso, sistema endócrino, né? Numa caracterização endócrina, claro, né? por exemplo, mulher chegando em idade de menopausa, acontece uma diferenciação de nível hormonal muito grande. Então, tipo assim, chega nos 40 anos, é natural que a libido ela sofra uma mudança muito drástica, realmente. Com certeza. Exatamente. Então, além do que, tipo, agora outra questão, tipo, todo tabu envolvendo sexualidade feminina, a libido por parte da mulher, tudo isso também é um fator, tipo, muito presente. O fato, tipo assim, da libido feminina ela não ser tão estimulada quanto a masculina, não ser tão defendida. É a questão do machismo, né, Xavier? O homem está preocupado com a sua autossatisfação e não está preocupado com a satisfação da mulher durante a relação sexual, muitas vezes, né? Claro, a sexualidade ativa por parte do homem, ela é defendida até a morte. Exatamente. É um cara de 60 anos que por acaso precisa de um Viagra, ele vai ser zoado. Exatamente. 60 anos. Exatamente. Então, ele vai ser questionado até o fim, né? Sim. Mas você tocou num aspecto muito interessante aí, que tem a questão aí, o maior problema daquilo que eles chamam de frigidez sexual, muitas vezes, é o tipo de parceiro que a mulher tem também. 90% dos homens são machistas e egocêntricos, certo? Então, o que acontece? Durante uma relação sexual tem que ter satisfação para os dois. Aí o cara é tipo um coelho, né? Aí ele está pensando na satisfação dele. Ele tem uma relação sexual de 5 minutos, ele ejaculou, olha para o lado, ele se satisfez. E a mulher? A mulher demora muito mais. Tem mulher que fala assim, mas eu estou casada há tantos anos, eu nunca tive, por exemplo, um orgasmo. A culpa é dela? Não, a culpa é do marido. Por quê? Porque ele é esse ser machista que pensa na sua autossatisfação sexual, ele resolve o problema dele, ele não está com cabeça para resolver o problema da mulher dele. Então a mulher nunca vai ter, então ela acha que ela tem um problema e o problema não é dela. Tá? Então não é que assim, então vou ter que separar do meu marido, não é isso. Tem que conversar. As coisas têm que conversar. Porque esse conceito machista que nós temos na sociedade, você vê que a mulher coloca a mulher lá embaixo, né? Muitas vezes, até na conotação sexual. A mulher, ela se torna muito mais, infelizmente, viu, pessoal? Ela se torna muito mais um instrumento sexual para ser utilizado, como se fosse uma boneca mesmo, para ser utilizado pelo homem, do que propriamente um ser que o homem deve ter afeição, né? Deve gostar, etc. Porque sexo é toda essa interação. O problema do homem é que 90% dos homens, mesmo na fase adulta, ele continua tendo o ato sexual como se fosse uma masturbação. Só a única diferença é que ele não usa a mão mais, ele usa a mulher. Então, a mão dele passa a ser a vagina da mulher. Então, ele não tem sentimento nenhum. O único sentimento que ele tem é da autossatisfação. Isso é um problema hoje. Se você for na psicanálise, eu vou conversar com o pessoal da área da psicanálise, se for estudar Freud ou algo do gênero, você vai ver como que isso aí arrebenta com os casamentos. Certo? Aí, como ele é um predador sexual, ele sempre está interessado na outra mulher, não na dele, porque a dele já foi conquistada. Tá entendendo? A dele está em casa, mãe dos filhos e tal. Isso é um problema. Então, o Xavier tocou no assunto interessante aí, ó. A mulher, muitas vezes, ela acha, tem pessoas, sim, tem problemas hormonais, ela chega a uma certa idade, como o Xavier diz, passou dos 40, ela vai aproximando da menopausa, ela tem regressão hormonal, ela vai perdendo um pouco do apetite sexual, ser totalmente normal. Inclusive um homem vai chegar também aos 60, junto com a mulher dele, ou aos 50, ele vai chegar e vai ter menor, e não é um adolescente mais.
É por isso que os dois, quando estão casados, têm idades parecidas, os dois se entendem e vão caminhar, né, juntos. Ah, tem lá, teus avós, tem os avós lá, o que segura a relação deles? É o sexo com 80 anos? Lógico que não. Aí é a afeição, o amor, a convivência. Sexo provavelmente nem fazem mais. Mas tem outras coisas também que regem. Agora, o sexo é importante no relacionamento? Quando você é novo, ele é extremamente importante, mas não é tudo no relacionamento. Mas na mente das pessoas, o sexo é tudo. Aí você tem uma disfunção, tá? É aquilo que a gente sempre fala, que fala-se sempre na psicanálise, o grande problema do homem, ele enxerga uma mulher como aquilo que realmente ela é, uma mulher, tá? Ou ele enxerga ela como se fosse apenas um órgão reprodutor, certo? Então aí envolve outros conceitos da sociologia, né? Então você tem que muitas vezes repensar a tua relação. E a mulher hoje, eu gosto, defendo demais os direitos das mulheres, porque a mulher foi suprimida ao longo da história, né? A mulher hoje, ela tem total direito de chegar no parceiro e conversar, não tem que ficar mais quieta, não. Nós não estamos mais no século XX, nem XIX, não. Ó, para mim, desse jeito não está bom. Né? Eu estou servindo aqui de instrumento aqui, e aí? Eu não tenho nenhuma satisfação. Tem que conversar, tem que sentar, tem que conversar. Não é só aquela história de subserviente, não, que eu tenho que realizar a vontade dele, a vontade... Esquece disso. A mulher também, ela tem os seus direitos, inclusive na esfera sexual, tá? Então, muitas vezes a mulher acha que o problema está nela, o problema não é ela, o problema é o marido dela, tá? É o estilo do marido, é o estilo machista, aquele estilo que eu que faço, eu que não sei o quê, eu sou tudo, é o egocentrismo masculinizante. Isso é tipo, Zé, igual você tá falando, tipo, realmente, sexualidade feminina é um tabu muito grande, e, tipo, até, por exemplo, a indústria pornográfica, ela corrobora isso, entendeu? Tipo, a forma como a mulher é tratada nesse tipo de representação audiovisual, né? Não, você pega... Você quer coisa mais, assim, essa coisa masculinizante... Não, é uma objetificação, tipo, absurda. É absurdo. E outra coisa, você vai terminar uma cena num filme, pelo menos quando eu era adolescente era assim, não sei, mas você vai terminar uma cena num filme, um filme erótico, um filme pornô, né? A gente ficar, quando é adolescente, a gente via muito essas coisas, não tem jeito, né? O menino começa com 13, 14 anos, na época era fita de locadora, né? Você fica desesperado para ver como é que eu sei. Isso até provoca distorções. Acabava uma cena, 99% das cenas sexuais acabava com uma atitude extremamente machista, que o homem tem o direito de ejacular dentro da boca da mulher. Não era assim que termina? Não sei se hoje é assim ainda, mas você tinha essa conotação, a mulher ali como se fosse uma escrava sexual, um negócio que só de você pensar assim, dá nojo, né? De você pensar como que o homem, ele encara a mulher. Daí você vai para a prostituição, né? Você vai para essa região que, né, no leste europeu, que você vende mulher. Então, assim, Deus me livre, não dá nem para contextualizar isso em pleno século XXI, certo? É um negócio assim que... E exatamente que você tocou no aspecto aí. Você sabe que tem muitos casais que a grande dificuldade do casal está na pornografia, por exemplo. O homem, ele continua assistindo as suas pornografias, só que ele acha que a mulher dele vai ser igual a prostituta, e não é. Certo? Aquilo ali tem toda uma encenação ali por trás. Na prática, não é daquele jeito, né? Aquilo ali, nossa, o cara ali, ele tá ali fazendo sexo não sei quanto tempo, etc. Só que aquilo ali é um filme, e aquilo ali tem cortes também. Ah, surgiu situação em que o cara teve uma disfunção erétil durante um filme? Pode surgir, mas depois é fácil, é só você ligar a câmera e continuar filmando. Tá? Você dá uma medicação para ele, o Viagra da vida, enfim, continua filmando. Agora, não existe, agora lá passa muito aquela questão de super-homem, né? O cara que está com duas mulheres, aquilo ali é uma espécie de uma alegoria para mostrar um sexo que não é daquele jeito, mas infelizmente, como a nossa sociedade hoje, ela cresce vendo essas coisas, então ela acha que o estilo sexual convencional de se fazer sexo é aquele. E a mulher, ela não é uma atriz pornô, pelo menos 99% das mulheres não tem essa condição de ser atriz pornô, muito menos ela tem
essa condição de uma promiscuidade exacerbada. É uma mulher que espera o seu príncipe encantado, que espera aquela pessoa que vai ser o amor da vida dela, etc. Tal. Ela idealiza uma coisa que até hoje você fala assim, nossa, mas isso é muito difícil acontecer, de fato é mesmo, porque o homem, quando ele se aproxima, a aproximação se dá através da libido, e a libido se dá através da atração sexual. Então, a primeira atração, muitas vezes, que se tem com relação à pessoa, é de aspecto sexual. Agora, você dosar isso depois e conseguir fazer a transposição disso para uma vida de amor é outra coisa totalmente diferente, tá? Então, sexo e amor pode ser duas interações que andam de mãos dadas, como pode ser também duas situações, tá? Estão muito distantes, tá? Tem aquele lado só sexual, que a pessoa gosta do outro, ou namora só pelo aspecto sexual, e tem aquele amor que realmente é amor, né? Aí a pessoa sabe esperar, a pessoa sabe se comportar, mesmo que tenha sexo, não vai querer, né, cobrar do parceiro mais daquilo que ele pode dar, etc. Tal, e os dois evoluem juntos ao longo da relação. Mas é uma história bastante complicada, vocês sabem disso aí, ou se vocês leem muito sobre, eu sei que lê, né, pelo menos na pior das hipóteses, é uma história que vocês têm interesse e vocês acabam lendo. O Xavier aí está demonstrando um exímio conhecedor do tema, que é nada mais salutar ler sobre isso mesmo, né? Não só sobre os outros assuntos, mas ler sobre essas questões aí. Então, a região da medula vai produzir esse hormônio, que é um hormônio essencial, né? Que é a noradrenalina e epinefrina, que é a adrenalina natural, tanto que você, quando você tem uma parada cardíaca, o médico ele tenta também, além da reanimação convencional, o choque e também o choque, ele mete uma injeção aqui, né? Mete aqui entre a costela, tem uma agulhona, aí vai aplicar adrenalina lá no seu coração, para ver se o bichinho volta a bater, certo? Infelizmente, muitos, né, não voltam a bater. O pâncreas, pessoal, a gente já teve essa aula sobre pâncreas, tá, das ilhotas pancreáticas e o controle glicêmico. Eu acho que vocês estão bem lembrados dessa aula. Você lembra das células beta, que estimulam, tá, a liberação de insulina, que vai estimular a entrada de glicose nas células. Essa aula aqui nós tivemos a oportunidade ainda de ver essa aula de forma, né, presencial. E você lembra das células alfa, que tem uma ação inversa, né? As células alfa, elas atuam, tá, exatamente na formação do glicogênio hepático, tá? Então, se as células beta, elas facilitam a entrada de insulina, as células alfa facilitam a liberação do glucagon, e esse glucagon, por sua vez, ele vai quebrar o glicogênio hepático e vai liberar mais glicose no plasma. Então, você tem duas ações aqui, ó. Células beta retiram a glicose do plasma e coloca dentro da célula para o metabolismo, respiração celular, e as células alfa quebram o glicogênio hepático para disponibilizar mais glicose no plasma, né? E aqui você tem ainda um outro hormônio aqui, ó, que além da insulina e do glucagon, você tem a somatostatina humana, tá? Esse hormônio, que é o SS, é aquele hormônio que controla todo o sistema glicêmico. Mas como a gente já viu essa aula no começo do ano, tá? É uma aula que a gente falou bastante, e você viu que o indivíduo que tem hipoinsulinismo, que tem diabetes, por exemplo, tem baixa produção de insulina congênita, esse indivíduo aqui, ó, ele vai ter um probleminha, né, Zé? Sim, ele vai ter um probleminha aqui, conhecido como diabetes mellitus tipo 1, onde é congênito, e tipo 2, quando depois dos 40 anos, ele não tem prática de exercício físico, né? Aí ele tem a tipo 1, ele não produz quase nada de insulina, tem que fazer insulina, repor insulina, aplicar insulina. A tipo 2, ele produz, mas produz pouco, o pâncreas fica preguiçoso, as células, aliás, a absorção da parede, a permeabilidade da parede celular torna-se restritiva à entrada de insulina. Aí aqui, ó, aqui é mais dieta e metformina, para estimular a entrada de glicose na célula, tá? Isso é diabetes tipo 2,
que é muito comum para quem é sedentário. Aqui a gente acabou falando já sobre esses hormônios, nós vamos falar mais sobre eles agora, na região, tá, do órgão reprodutor masculino e feminino, que a gente vai ver na próxima aula. E aqui você tem um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, tá? Cadê aqui o hormônio? Quando você tem baixo teor do hormônio tireoidiano, você pode ter a criança, quando ela nasce com baixo teor, tá? A criança pode nascer com uma deficiência intelectual conhecida como cretinismo. Está relacionado com uma baixa liberação desse hormônio. Não sei se ele vai falar aqui. Acho que ele não fala. Fala assim, ó. Hipofunção, ó, na criança, cretinismo biológico, retardo no desenvolvimento fetal, mental e sexual. Você tem um quadro legal aqui, eles colocaram como um resuminho, tá? Dos principais hormônios e com relação aí à questão da sua função. Já a glândula pineal, pessoal, só para a gente terminar essa aula, a gente vai ter a liberação desse hormônio, conhecido como melatonina. Lembra desse hormônio aqui? Esse aqui é o famoso hormônio obtido a partir desse aminoácido triptofano, tá? Esse hormônio aqui é o hormônio do sono, aquele hormônio que nós chamamos aí de fases clara e fase escura. Porque quando você é acostumado a acordar todo dia, 6h30, aí mesmo que aquele dia você não tenha um compromisso de acordar, de repente você acorda às 6h30, tá? Então é um controle biológico que nós temos natural, uma glândula que fica perto da glândula tireoide. Quando você tem uma disfunção muito grave nessa glândula, você fica pineal, você fica meio doidão, tá? Essa glândula pineal, ela produz esse hormônio melatonina. E só um detalhe aqui, ó, que eu gostaria de destacar com vocês, aqui vai falar sobre a parte endócrina, transtorno afetivo saxonal, né, que é a depressão durante os meses de inverno, etc. tal. Isso aqui é um problema que dá naquele pessoal que fica lá na Antártida muito tempo. Aí não tem, por exemplo, fica 4 meses do ano quase só no escuro, sem ver a luz, tá? Aí você pode ter esse transtorno afetivo saxonal. É um tipo de depressão que te dá por causa do alto período. O pessoal também lá nos países nórdicos, tá? Tem esse problema também, né? De depressão nesse transtorno afetivo saxonal. Aqui você tem a pineal, eu gostaria... tá, deixa eu só terminar a aula falando de um sistema aqui que ele não falou, nem vai falar, e aqui logo em seguida vem os exercícios. Deixa eu só falar um negocinho para vocês aqui. Hoje, a medicina considera o tecido adiposo, eu já comentei isso com vocês ao longo do ano, mas para você se atentar com relação à questão de Enem. A medicina considera o tecido adiposo como centro endócrino. Não se esqueçam disso, tá? A prova de vocês. Por quê? Porque a partir do tecido adiposo, você libera um hormônio conhecido como leptina. Não esqueça, porque isso aqui é uma tendência hoje, tá? De vestibular e de Enem. Talvez você vai se deparar aí com os vestibulares FUVEST, Unicamp, tá? E o próprio vestibular do Enem. Essa leptina, ela tem um detalhe legal. Qual que é o detalhe legal, Zé? Toda vez que você começa a engordar, você começa a aumentar a sua camada adiposa, há uma liberação de leptina maior. Para quê? Tecnicamente, para você inibir a região do hipotálamo, na sede das suas emoções, para você inibir o seu apetite, tá? Então, isso é um controle hormonal que nós temos a partir do tecido adiposo anti-obesidade. Então, aí a leptina inibe o apetite, aí eu como menos e eu paro de engordar. Tecnicamente, tá? Seria simples assim, mas na prática nem sempre isso acontece. Em que sentido? Muitas vezes a pessoa tem baixo nível de liberação desse hormônio leptina. Então ela engorda muito. Ela engorda muito. Uma das razões porque ela produz muito pouco leptina. Um dos tratamentos que está sendo feito nos Estados Unidos, que está chegando no Brasil já com algum tempo, é produtos à base de leptina. Mas aí tem uma enganação muito grande também, você tem que tomar cuidado, tá?
qual que é o princípio? Não estou falando que é para você tomar esse tipo de produto, estou falando aqui do raciocínio lógico, tá, desse produto. O raciocínio lógico, segundo estudos nos Estados Unidos, seria que se você está com sobrepeso, por exemplo, é porque você tem uma tendência de ganhar massa. Se você tem essa tendência e você excluiu fatores metabólicos, como, por exemplo, a questão do hipotireoidismo, se você excluiu, você não tem nada disso, então, qual seria a razão? Uma outra razão seria a deficiência na produção desse hormônio, leptina. Aí, o que eles estão fazendo agora? Tem até pílula que contém leptina, pra você ter noção, tá? Mas aí a discussão é o seguinte, essa leptina, ela também funciona na forma artificial ou ela só funciona na forma natural? Isso é uma discussão, porque tem gente que faz tratamento com leptina e emagrece, e tem gente que faz tratamento com leptina e não adianta absolutamente nada. Aí tem um problema. Aí tem uma ala que vai falar assim, isso aí é um tipo de placebo, né? Porque a pessoa acredita que vai emagrecer, se acreditar que você pode emagrecer, você come menos, você vai emagrecer, óbvio. Agora, se você tomar aquilo desacreditando também, vai ter efeito mesmo. Mas o que é interessante, realmente nós temos hoje, o sistema nosso gorduroso é um centro endócrino, produz o hormônio leptina, tá? Isso é indiscutível. E esse hormônio desencadeia uma falta de apetite. Agora, se o hormônio ingerido, ele vai ter a mesma função, há uma certa discussão. Alguns juram que sim. E tem tratamentos, aqui no Brasil, tem uns 5 anos já, que já foi liberada a entrada de leptina aqui no Brasil, tá? Mas tem muitos efeitos. Não, até que é igual a melatonina. Lembra que esse hormônio da glândula pineal aí não era permitido? Nos Estados Unidos você compra melatonina até no supermercado, garrafinha assim. Igual você comprar eno aqui. Aqui no Brasil a Anvisa não liberava, né? Agora é liberado. Aí você fala para mim, bom Zé, ele é um hormônio que estimula também a questão da fase clara e a fase escura. O acordar e o dormir. Sim, qualidade do sono é fundamental para a sua vida, fundamental para a sua longevidade. Zé, e se eu fizer um tratamento? Bom, você vai ao médico, ele vai te prescrever, se ele achar correto, prescrever a melatonina, e o que eu digo para vocês é o seguinte, tem pessoas que só dormem com benzodiazepínico, né, aquelas medicações tarja preta. Você fala, e aí? Bom, se o médico prescreveu, é melhor você dormir com benzodiazepínico, você passar uma noite em claro, com insônia, tá? Se for prescrição médica, é o médico que sabe o que está fazendo. Agora, se o médico fizer uma opção de tentar um tratamento com melatonina, para estimular mais ainda esse hormônio que já é produzido pela glândula pineal, legal, eu acho legal isso aí, essa tentativa, porque ela não tem nenhum, por exemplo, o tarja preta, com o passar dos anos, em alguns casos, pode levar a um pouco de perda de memória, entende? Uma espécie de neurodegeneração. Então, isso é natural, que é o benzodiazepínico. Mas tem casos, por exemplo, que a pessoa não consegue dormir mesmo sem tomar o seu Rivotril, tá? Tem que tomar, tem as gotas que ela toma, ou tem um comprimido que ela toma, tem que tomar mesmo, que não pode ficar sem dormir também, que o prejuízo é maior. Agora, se a melatonina resolver, quem sabe? Se a melatonina resolve, você toma, tem sono e dorme, tá? As meninas, normalmente, têm menos problema com insônia, porque as mulheres jovens, a maioria são hipotensas, né? Tem pressão baixa, a pressão fica 10 por 6, 11 no máximo por 6, né? 11 por 7, ou 9 por 6 até mesmo. Quando você tem a pressão baixa, você tende a ter mais sono, tá? E o inverso é verdadeiro. Quando a tua pressão é alta, aí você fica mais estimulado, é mais adrenérgico, fica mais ligado, tendência a ter mais sono, por isso você tem que controlar a pressão também, além do problema cardíaco que vai desencadear, pode dar um AVC, um AVE, pode te dar um infarto, etc. Tal. Você tem que controlar bonitinho aí, por causa das sequelas no sono, que pode cobrar muito caro lá na frente, tá? Vamos parando por aqui, pessoal, hoje à tarde vocês não vão ter aula não, tá? Agora tá dentro do cronograma, e faltam semana que vem
a gente termina mesmo, né? À tarde provavelmente vai ter necessidade de dar aula. A gente vai terminar dentro do cronograma para a gente fazer uma revisão legal com vocês aí, tanto o pessoal do Enem, aí segue os horários das aulas normais, tanto para o pessoal da Unifenas, que vai, então, ter as aulas no horário do cursinho, tá? Então, é tranquilo. Nas revisões, nós vamos trabalhar muito, Xavier, com questões do Enem mesmo, tá? No caso do pessoal que é do Enem, vou fazer aqui uma miscelânea que tenha questões de Enem, pelo menos questões da FUVEST e questões da Unicamp com vocês, tá? Então vai ser mais uma aula. Aí sim nós vamos resolver questão, viu, Xavier? Nós vamos fazer uma miscelânea resolvendo questões e comentando com vocês e aplicando a teoria que nós aprendemos, tá? Arrasou. Vamos fazer isso aí com vocês. Vai ter um material próprio pro. Aliás, esse material eu vou usar semana que vem também para eu resolver fazer uma resolução comentada. Aquele que quiser, eu marquei para as 15 horas, eu vou pôr um pouco mais cedo, tá? Que eu estava pensando que eu ia ter que dar aula à tarde, mas hoje rendeu bem aqui, tá tranquilo. Aí se vocês quiserem começar um pouco mais cedo, lá para as 2 horas, coloco a prova para vocês. Faz quem quer, não tem nota, não tem nada. É só para quem está interessado mesmo, está desesperado com a prova da Unifenas. Ana Clara. Que prova, Zé? Não, hoje tem simulado da Unifenas, hoje à tarde, 3º ano, para quem for fazer a prova da Unifenas. Ah, tá. Ana Clara, Ana Luísa. Presente, Zé. Aí, Serafim, beleza, Ana Clara também. Ana Luísa Remídio. Presente. Ok, Beatriz. Thaís. Bruna. Presente. Caio. Presente. Carol Leal. Presente. Felipe. Gabriela Canhestro. Presente. Xavier está aí. Gustavo. Iana. Ok. Isadora. Ok. Isadora. Cadê? Juliana Leal. Presente, Zé. Também. A Júlia Marangão. Está aí. Presente, Zé. Ok. Laís. Presente, Zé. A Luísa. A Zola está aí. Maria Elisa está aí. Maria Laura. Oi, Zé, tô aqui. Ok. A Manuela. Manuela está aí. Mauricinho. Maria Vitória também, né? Opa! Maria Vitória está aí. Maurício está aí. Nayara. Ok. Paulo. Paulo está aí. Vinícius. E o nosso senhor Souto, né? Yuri Souto. Está aí também, né? Final de todo Não, todo mundo. Você tá, cara. Você sempre está presente. Beleza. Então tá bom, pessoal. Já até estourei aqui. Valeu, então. A gente volta semana que vem aí com as... não, semana que vem tem aula ainda, né? A gente tem aula semana que vem. Depois a gente volta com as revisões com vocês. Tchau, tchau. À tarde eu coloco só para vocês lá em PDF, vocês fazem à vontade, depois à noite eu coloco o gabarito, beleza? Valeu, Zé. Tchau. Tchau, Zé. Obrigada. Tchau. Tchau, Zé. Muito obrigada. Tchau, meninas.